Estou muito grato pelo convite, queria agradecer a Melissa, a ProScore, a gente está aqui. E eu estou muito feliz de participar desse evento de Score. Afinal de contas, eu dediquei minha carreira inteira ao Score, então é muito legal estar aqui. E muito mais estando com pessoas especialistas no assunto, estou muito alegre aqui, eu tenho certeza que o nosso painel aqui, a gente nesses próximos minutos aí, eu vou aprender muito, estou certo que eu vou aprender muito com todo mundo aqui, né? O nosso painel vai trazer uma visão muito além do crédito, então, sem mais delongas aqui, eu vou pedir para o pessoal se apresentar e aí a gente segue para as perguntas. Olá, bom dia aí para todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui com esse time cheio de experiência aqui, vai ser super legal. Bom, eu sou a Beatriz, né? Eu estou agora trabalhando na B3, eu sou responsável por uma das áreas de produto da B3 focada em produtos de inteligência de dados. Então, a ideia ali do time é como é que a gente transforma dados em resultados, em experiência melhor para o cliente. E espero contribuir aí um pouco com a minha experiência aqui para o nosso bate-papo interativo. Olá, sou o João Henrique Neto, trabalho na Blue 365, uma fintech focada em renegociação de dívida digital. E será um prazer conversar com todos, Raposo, Ivan, Bia, eu acho que é um bate-papo super rico. E hoje eu sou responsável lá na Blue pela área de ciência de dados, modelagem, criação de scores e analytics. Então, acho que vai ser uma conversa super produtiva e um bate-papo bastante interessante. Bom dia a todos, meu nome é Ivan Barbiero, eu sou sócio e diretor de Analytics da ProScore. Eu trabalho nessa área nos últimos 15 anos e sou responsável pela área de modelos e de desenvolvimento dos algoritmos. Espero contribuir com a nossa conversa aqui, a gente tem uma boa conversa e desvendar um pouco esse mundo do Score. Muito obrigado, Ivan. O Ivan foi convidado de última hora, a Alessandra não pôde participar, mas eu tenho certeza que nós estamos muito bem acompanhados com o Ivan. Bom, para esse painel eu escolhi duas regras. Assim. A primeira é não falar de crédito, nós não podemos falar, temos que falar o que tem além do crédito. E a segunda coisa é a gente colaborar. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de todo mundo para a gente poder participar de uma forma bastante legal de todas as questões. Vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. Assim, a gente tinha, né, a gente sabia de uma série de previsões de que 2020 ia ser a virada digital, né, várias previsões globais aí dizendo que a partir de 2020 ia ter uma escalada digital muito grande. Mas eu tenho certeza que ninguém previu que a gente ia ter uma pandemia que ia forçar todo mundo a ficar meses dentro de casa e operando remotamente e vivendo uma vida digital de uma forma forçada. E com isso, com certeza, trouxeram aí oportunidades, né? É uma situação complicada, triste para muita gente, mas por outro lado, muitas empresas conseguiram aí florescer nessa situação. Então, queria começar aqui com o João, um pouco o que chamou a atenção para você nesse momento, né? De pandemia, de quarentena, e o que você viu que evoluiu nesse momento e um pouco do que você acha que vai acontecer no pós-pandemia. Olha, eu acho que é um momento, de alguma forma, interessante para quem trabalha na área, porque é uma quebra estrutural, né? Então, no início de 2020, ninguém esperava que o contexto mudaria tanto, né? De uma hora para outra no mundo inteiro. E esse momento, quebras estruturais, modelos não se adaptam tão rápido, né? Então, é nesse momento que a gente precisa parar, dar um passo para trás, entender um pouco melhor o que está acontecendo com os nossos modelos, como que a gente pode aproveitar esse momento de super geração de dados, onde a decisão baseada em dados ela é mais importante, né, no momento onde os orçamentos estão restritos, né, para todas as empresas, para todas as famílias, para todas as pessoas.
Então, é um momento, de alguma forma, que tende a impulsionar até a análise baseada em dados. E é isso que eu tenho visto lá na Blue. A gente percebe que, cada vez mais, o score está indo muito além de uma visão única de crédito. Então, por exemplo, a gente tem modelos de score para saber se um telefone tem qualidade ou não. A gente tem modelos para saber se uma pessoa tem mais propensão a, eventualmente, fechar um acordo na nossa plataforma ou não, a acessar uma plataforma, e dado que ela fechou um acordo, será que ela vai conseguir pagar essa dívida ou não? Então, eu vejo que o score, ele acabou transitando em diferentes contextos. Isso é muito interessante, né? De alguma forma, a gente saiu daquela barreira onde o score era aplicado no dia a dia de crédito por empresas bem especializadas e virou algo que transita o mundo do negócio como um todo. Então, vejo que é um momento de bastante aprendizado, muita reflexão em relação a até onde a gente pode confiar naqueles modelos que a gente tem, porque eles são baseados no passado, para, de alguma forma, tentar prever o comportamento futuro. Então, eu acho que todas as empresas estão aprendendo muito, e a troca de conhecimentos é muito importante nesse sentido. Ainda mais agora que você está tendo menos contato com o seu cliente, então a gente tem que se aproveitar da tecnologia para conseguir selecionar o melhor cliente. Você já não tem mais o contato físico. Hoje você trata com um computador e você não sabe quem está do outro lado. O score, como você pode aplicar ele em diversos, você tem um objetivo, de onde você quer chegar, você pode aplicar para qualquer finalidade. E com isso selecionar o seu melhor cliente. Achei bacana na fala do João, quando ele fala que em momentos de quebra estrutural o score realmente não funciona, e é bacana até se a gente fizer um link com a outra palestra que estava tendo, né, o pessoal falando das diferentes formas de uso de score em outras regiões do mundo. Várias vezes eu já tinha visto um paralelo assim, mas sei lá, às vezes o cenário na Europa é muito mais estável do que no Brasil. E aí antes de pandemia, né, lá os comportamentos são mais estáveis, então como é que a gente aplica aqui no Brasil? E pensar que, né, com toda essa necessidade de adaptação, seja por cenário econômico, né, de várias rupturas que a gente já teve, seja por essa situação de agora, que aí encobre o mundo como um todo, né, não é só, né, enfim, todo mundo está nesse momento de disrupção. E como, na verdade, da gente pensar em reduzir o que vou chamar assim, o score, às vezes quando a gente fala score, pode dar uma sensação de que necessariamente tem uma complexidade de uso dos dados, de mistura dos dados, e muitas vezes essa quebra estrutural, se você falar assim, nossa, mas o que eu posso fazer de análise de dados, deixa eu quebrar o meu público, né? Às vezes é uma variável, às vezes é uma informação, não precisa ser necessariamente, eu preciso de toda a informação do mundo para, né, pensar em algo mais elaborado. Às vezes o mais elaborado não é necessariamente o mais complexo, né? É o mais apropriado para aquela situação. Então, eu acho que, enfim, essa situação de pandemia faz a gente refletir mais sobre isso também. Uma coisa interessante também é a adaptação, né? Esses dias a gente estava conversando com uma empresa de educação que tinha toda uma parte de detecção de imagens para vestibular, mas elas foram forçadas a fazer provas remotamente. Então, toda essa estrutura de avaliar se o aluno estava colando ou não, estava prestando atenção na prova e estava ali presente, eles rapidamente conseguiram adaptar para o dia a dia do ensino remoto. Então, a capacidade de adaptação também, eu acho que fez diferença nesse momento. As empresas que já tinham um domínio de tecnologia e usavam os scores de alguma forma, poder adaptar para novas situações. Eu acho que isso foi muito interessante também. Bom, vamos para a segunda pergunta. Eu particularmente acho que a humanidade sempre se desenvolveu a partir de um ser analítico. Alguém que estava observando alguma coisa, estava inconformado com aquela situação e começou a acumular informação, né? Obviamente não como hoje, mas de uma certa forma acumulou informação e propôs uma forma melhor de fazer as coisas. Acho que tudo
veio desse processo, né? E hoje em dia, obviamente, a gente faz isso com uma abundância de informação gigantesca, né? E aí, a minha pergunta para o Ivan é um pouco assim, como que isso está funcionando, um pouco como você vê isso no mercado? Quer dizer, a pandemia também ensinou a gente a respeitar muito a ciência, né? Porque você olhar para a parte teórica, para a parte acadêmica e respeitar, porque a gente tem muito a aprender com o lado acadêmico, mas também a gente precisa colocar as coisas para funcionar, a prática precisa acontecer para que a sociedade evolua. Como é que você tem sentido aí no dia a dia com as empresas, com os profissionais novos? Esse cientista de dados, ele existe mesmo? Como é que é a sua percepção aí do mercado? O cientista de dados, eu digo que ele é mais uma denominação do que uma carreira. Ele pode, na verdade, é uma função que é composta de várias atividades. Ele tem que saber desenvolver, tem que saber um pouco de estatística, ele tem que saber desenvolver algoritmos, ele tem que cuidar do banco de dados. Então, existe sim uma pessoa que conhece um pouco de tudo, mas o ideal seria que cada pessoa fosse especialista em cada área. E cada um deles não deixa de ser um cientista de dados. O que eu vejo agora no mercado, a grande preocupação das empresas é justamente, ela está muito preocupada com a ética na utilização dos dados, para não prejudicar ou utilizar de uma forma indevida esses dados que estão aparecendo. A cada dia você descobre novas variáveis, novas informações, você precisa ver também o quanto isso pode te ajudar ou pode prejudicar a pessoa que você está avaliando, a pessoa, a empresa. Então, isso é uma coisa que está evoluindo muito. A gente vê aí diversas empresas falando eu uso variáveis mais públicas, alguns continuam usando as suas privadas, usam dados da sua própria base e em cima disso você ainda pode criar dados, mais informação, mais conhecimento. Então você ainda tem um mundo muito grande ainda para explorar. Sem dúvida. Uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, né, também do mundo acadêmico, né, o mundo profissional ele tem uma série de restrições e de preocupações que às vezes nos limitam, né, de como é que a gente pode trabalhar. E acho que o mundo acadêmico ele pode ser olhado como mais um laboratório mesmo, né? Isso vale para qualquer outro setor. Acho que pode ser uma grande fonte de inspiração. Putz, o que tem de novo que a gente pode usar e não está usando? Outras fontes. Eles também, o mundo acadêmico também tem a sua restrição. Às vezes eles não têm os dados corporativos, que às vezes ajudam bastante. Mas acho que ele pode servir de um grande laboratório para explorar novas fontes, que às vezes a gente, né, ainda vai ter muitas restrições em aplicações dentro do meio corporativo, profissional. Então, acho que é uma grande fonte de inspiração. E, por outro lado, né, para inspirar, né, quem está nesse mundo acadêmico não achar, né, tem a sua conexão, né, com o mundo profissional e corporativo de aplicação. Mas, por outro lado, quem está fazendo essa transição, né, se eu estou num ambiente que é totalmente de laboratório, às vezes tem situações de pesquisa que estão muito distantes do que é o ambiente profissional, até na forma de trabalho. E aí, então, para quem está nesse mundo acadêmico, pensar assim, né, se eu for fazer uma transição, se eu for aplicar isso para o mundo prático, pensar também que aí você vai precisar talvez sair de uma bolha, né? Sair da bolha e pensar no operacional daquela inteligência. Eu acho que o mundo acadêmico ele tem uma questão que o torna muito importante, que ele sempre busca a solidez, né? A solidez lógica, a solidez de pensamento, as bases matemáticas, né, ligadas a essa área. E isso, eu vejo que muitos dos avanços em ciência de dados nos últimos anos, eles foram de fora do mundo acadêmico, né? Foram de pessoas que contribuíram ali em comunidade de computação, fizeram algoritmos novos, mas depois, mesmo que esses algoritmos funcionassem na prática,
houve uma reflexão, voltou para a academia para falar, nossa, então por que esses modelos funcionam tão bem? Da onde vem isso? Como é que a gente tenta otimizar, né? Então eu acho que essa área ela tem uma colaboração muito grande entre o mundo prático, o mundo do dia a dia, dos negócios, com o mundo acadêmico para trazer a base sólida e para sustentar aquilo ao longo do tempo. Então eu percebo essa troca como sendo muito saudável no ambiente, e nessa área especificamente eu vejo que ela tem funcionado super bem. Se a gente fosse pedir para a Alessandra aqui incluir alguma coisa nos cursos dela, então seria algo do tipo mais experiência, mais estágios, tá presente na empresa, e a gente, quem sabe, juntar um pouco mais isso no dia a dia para que esses profissionais cheguem com essa bagagem, com essa perspectiva também do outro lado. Eu acho que isso com certeza vai fazer diferença. Muito bom. Vamos lá. Assim, eu tenho uma visão muito clara de que, né, a economia tem... Aliás, hoje eu estou aqui, eu estatístico, com 3 economistas, então vou fazer uma pergunta de economia. Como é que os ciclos acontecem, né? Você sempre tem uma expansão e uma contração da economia, e a gente sempre vê, depois que tem uma contração, as empresas elas acham formas criativas de operar, de melhorar os seus processos, elas se criam novos mercados, e a gente viu isso muito forte na crise de 2008 imobiliária, quanto que houve uma busca por informações alternativas, por explosão de crawlers e empresas buscando uma outra forma de compor os dados para que os modelos, né, que os scores não perdessem esse desempenho, né? Então, Bia, como é que você vê isso hoje, né? O uso desses dados alternativos, como que isso está sendo já incorporado nos modelos, e o que você acha que vem agora após essa pandemia, né? O que vai fazer diferença para as decisões e para os scores agora nos próximos ciclos que virão? Quando a gente... pensando assim nas demandas dos clientes, de como é que eu faço para melhorar a minha decisão, e eu vejo as pessoas muito pensando assim, nossa, tem muita inovação, tem muito dado novo, eu preciso integrar isso na minha tomada de decisão. Eu acho que a minha melhor dica, é óbvio, né, para quem já está no mercado e está vendo muita coisa nova, tem sim, né, toda a parte de como é que você transforma a experiência, o uso, como é que você transforma algo que é muito concreto, como é que você transforma isso em dado para você usar isso nos seus scores. Mas para quem está começando agora, também eu não acho que a gente precisa... eu preciso estar usando os dados mais avançados, eu preciso ter a melhor solução. Eu acho que tem um caminho também de começar simples, né? A minha principal dica é você sempre pensar muito na sua operação. O que está acontecendo no seu dia a dia? Qual que é o teu desafio de negócio? Qual que é a informação, né, que o teu cliente já está dando para você? Ou se é algum problema dentro, né, de algo operacional, não necessariamente é uma solução que você vai interagir com o cliente, o score que você vai usar. Então, tem sim, a gente estava falando do mundo acadêmico aqui, e o mundo acadêmico é um excelente laboratório para você descobrir novas formas de uso de dados mais avançados, né? Quando a gente está falando de digitalização de documento, de reconhecimento facial, até de comportamento com o seu device, tudo isso a gente está avançando muito e tem uma série de aplicação. Mas a minha primeira dica é isso. Pensa no teu desafio de negócio e como é que você transforma os dados que já estão ali na tua operação para você criar uma solução disso. E a segunda coisa é começar aos poucos a integração. Então, se eu já comecei a usar o meu dado, deixa eu olhar para fora, né, ver quem são esses caras de crawler que têm uma boa inteligência. Não vai ter um cara que vai resolver todo o seu problema. Testa alguns, conversa com algumas empresas. As empresas, elas são muito segmentadas e muito especializadas. Então, você ir no mercado para descobrir, eu preciso de melhorar a minha identificação, vão ter alguns players especializados nisso. Eu preciso melhorar o meu onboarding, ou eu preciso melhorar algumas soluções de fraude. Sempre vai ter um player que é especializado naquilo e vale a pena explorar o mercado para ver como aproveitar melhor esses dados. Acho que é por aí. Até porque a gente fala bastante isso na ProScore, que a eficiência de um modelo não é a quantidade de dados que se usa,
Às vezes o seu próprio banco de dados, as informações internas que você tem na sua empresa já são suficientes para você ter uma boa decisão. Você tem que tomar um pouco de cuidado quando mistura muitas variáveis, porque no fim o resultado pode ser tão genérico que não está te ajudando a decidir nada. Eu vejo muitas vezes a construção do processo inteiro que está além do modelo, da decisão. Quer dizer, às vezes tem um modelo mais simples, combinado com outras informações julgamentais. Hoje a gente fala muito da inteligência aumentada, né? Você combinar processos que vão te ajudar valem muito mais a pena do que você querer colocar tudo dentro de um modelo, tudo dentro de uma equação. Eu acho que essa visão mais ampla faz uma diferença muito grande também. Eu acho que, nesse sentido, assim, existe uma expectativa que foi criada ao longo do tempo, né, de que inteligência artificial e ciência de dados seria a solução para todos os problemas de todas as empresas, né? Isso de alguma forma foi muito positivo, porque possibilitou imensos avanços na área, em todos os sentidos. Mas, por outro, as empresas que estão aplicando isso no dia a dia, elas percebem que isso não funciona para todos os contextos, em todos os momentos. Não é em todo tipo de problema que você vai usar os algoritmos mais avançados de machine learning, de deep learning. Às vezes você precisa de uma planilha de Excel bem estruturada, né? Mas só que as empresas, olhando todas as outras do mercado, parece que para ela chegar para dar um passo mais analítico é um passo muito grande, e aí até se desiste em relação a isso. Então, assim, eu acho que uma coisa a se pensar também é como que a gente faz para ser mais analítico. E isso não necessariamente envolve você fazer o tipo de modelagem mais avançada. É um pensamento crítico, um pensamento científico, ordenado, organização de dados, com o que você tem mesmo disponível, né? Cada passo de uma vez. Interessante. A gente acabou entrando muito na outra questão, mas eu vou provocar um pouco vocês assim. Como é que a gente faz para simplificar? Qual é a metodologia? Como é que nós estamos desenhando um projeto de construir um score? Como vocês têm visto, né, no mercado, nos projetos que vocês têm feito, o que está dando certo? Né? Metodologia ágil funciona ou não funciona para esse tipo de situação? Né? Por onde você começa? Você começa escolhendo a técnica ou você começa olhando o problema? Assim, queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês estão experimentando aí sucesso nessa direção de como construir projetos, qual é a metodologia, qual é o caminho. Na ProScore a gente procura, antes de fazer, usar qualquer técnica ou ver qual o algoritmo que vai ser usado, primeiro é ver o que o cliente diz, qual o problema que ele tem. Porque a gente precisa resolver o problema do cliente. Talvez ele não tenha a experiência de passar totalmente como ele está vendo o problema, mas esse é o nosso trabalho de identificar como que a gente pode resolver isso. Quais são as melhores variáveis para pontuar e para dar uma decisão assertiva para ele. A B3 a gente também tem muito esse approach de soluções customizadas, né? Tem algumas soluções de prateleira, mas você resolver o problema a 4 mãos faz muita diferença. O trabalho em squads a gente também aplica lá já desde o início da área, e uma coisa que eu acho bem... É um formato que é engraçado, às vezes ele tem algumas críticas. Eu acho que o grande lado positivo é você agregar pessoas com perfis diferentes. Então, a gente estava falando isso aqui também um pouquinho antes, né? Às vezes, você precisa de uma pessoa que tem mais o olhar de engenharia de dados, só que você precisa combinar esse cara com o cara que entende mais de estatística, que não necessariamente é o cara que vai otimizar os teus processos tecnológicos na hora de você construir a solução final e não necessariamente na hora de extrair os dados, com um cara que entenda também do negócio. E isso é outra coisa que a gente tem visto bastante, tanto quando o cientista de dados aparece, quanto quando você faz uma pesquisa de mercado de quais são as empresas que estão voltadas para soluções de negócio. Eu tenho uma plataforma que tem algoritmo. Falta especialização.
E agora com a LGPD, privacidade de dados? Privacidade de dados, vamos ter que agregar isso também. A gente já tem falado muito com a área jurídica, tem participado de todas as nossas construções de produtos. Então, agregar esse perfil com várias visões para desenvolver uma solução customizada, eu tenho visto que é um dos modelos que tem mais dado certo. Tem que ter paciência, porque ele demora, assim, né? Não é a primeira solução que vai dar certo necessariamente. Às vezes vai ser sucesso, especialmente se você definiu bem o seu problema de negócio. Mas esse caminho ele é sempre construtivo e crescente. Eu acho que, nesse sentido, assim, tem duas formas da gente, eventualmente, propor soluções nessa área. Eu vejo que uma é a que o Ivan falou, que, de fato, é uma maneira muito importante, que é qual problema você quer resolver, né? E aí, a partir daí, você busca informações e subsídios para você resolver esse problema. Uma outra forma, que eu gosto bastante, mas ela é mais, digamos assim, ela não te leva a um lugar esperado, com esses dados que eu tenho, que problemas que eu posso, de alguma forma, abordar e melhorar o que eu já faço hoje, né? Então, eu vejo essas duas coisas e elas, de alguma forma, se complementam, né? Uma mais exploratória, mais trazendo inovação, né? Buscando perguntas que ainda não foram feitas, mas, claro, você tem que responder as perguntas do dia a dia, né? E essas perguntas é que vão trazer, principalmente, resultados de curto prazo. Então, eu vejo que o balanceamento entre perguntas mais abstratas, olhando o que você tem de informação, ou olhando, será que eu consigo capturar essa informação para construir um histórico? Essa é uma forma também bem importante de você investir mais no longo prazo. Eu acho que é daí que parte a inovação. Muito bom. Bom, assim, uma questão que a gente está vendo é cada vez mais falando de machine learning, inteligência artificial, modelos super requintados, né? E o Ivan passou um pouquinho sobre a questão do viés e a questão da ética do algoritmo, né? Uma parte, vamos dizer assim, eu entendo que é consciente, ou seja, o uso daquela informação específica, vale, não vale, posso, não posso, mas eu acho que tem muitas questões que não estão tão diretas, não são tão óbvias, né? É o eterna briga entre causalidade e correlação, né? Você pode não usar uma informação numa equação, mas ela está correlacionada com algo que você não gostaria que ela estivesse, né? Assim, e você tem um resultado que não foi desejado. Então, pergunta para o João aqui, como é que você vê essa questão do viés, da ética, como é que vocês estão tratando isso, e se você já teve alguma situação que você não era o que você queria e teve que lidar com isso? Eu acho que tem... Essa questão é super importante, né? Porque, assim, a máquina... Na verdade, a máquina ela não gera nenhum viés, né? São os dados que a gente coleta e que a sociedade acaba impondo, que se você coloca no modelo de uma forma indiscriminada, ele acaba gerando vieses, né? Vieses com implicações éticas e morais super relevantes para o mundo, né? E eu vejo que essa é uma discussão em aberto, assim, até mesmo na sociedade de ciência de dados, assim, como é que a gente faz para limitar isso de alguma forma, para a gente estabelecer barreiras e dizer, olha, o meu modelo, de alguma forma, eu vou aceitar o resultado dele, mas eu vou também colocar informações que sejam justas, né, do ponto de vista da sociedade. Então, como é que eu faço para trazer dados que não vão me gerar nenhum viés implícito, né? É uma questão, eu acho que a gente tem que abordar isso, está sendo fomentado agora, principalmente pelas grandes empresas de tecnologia. Esses viés estão aparecendo e estão sendo divulgados, mas a gente tem que ter atenção, porque assim, o viés não é único e exclusivamente do modelo, são dos dados que alimentam aquele modelo que refletem um pouco a nossa sociedade hoje em dia. Então a gente tem que abordar isso, tem que estar preocupado. Se a gente está tomando decisão baseada em dados, você tem que perguntar, essa minha decisão tem algum viés ético? Como é que eu faço para tirar variáveis? Não são todas as variáveis que você pode colocar no modelo, porque às vezes algumas variáveis vão trazer viéses que são extremamente indesejados e injustos do ponto de vista social. Então essa parte eu acho que ela está começando a florescer e ela vai ter bastante discussão para frente. Não sei o que vocês acham. Eu vejo o modelo, quando você cria um modelo,
você não cria um modelo para prejudicar ninguém. E muitas vezes você só percebe que pode ter algum viés depois de ele estar já trabalhando. Então, eu vejo que a gente ainda não está num ponto de testar o modelo totalmente para evitar que tenha essas injustiças. Muitas vezes você só percebe quando ele já está rodando. E como resolver isso, ainda eu não vi quem tem a resposta e também não conheço essa resposta. Ainda está bem difícil de você conseguir avaliar um modelo totalmente antes de lançar ele. Há uns anos atrás, quando a gente ainda não estava no mundo de machine learning, rede neural, onde os modelos eram... a gente olhava mais para a causalidade dentro dos modelos, olhava variável a variável, talvez até isso tivesse mais controlado, porque a gente, tudo que você colocava dentro do seu modelo tinha que fazer sentido. Agora que a gente já está num mundo onde você coloca uma série de informações e não necessariamente você precisa olhar tudo que está fazendo sentido ali dentro, né? Você deixa o algoritmo e a matemática te ajudar ali na solução. Então, aí você tem que ter a etapa do pós. E como o Ivan falou, tem cenário pós, né? Então, assim, desenvolvi meu modelo, vou botar em aplicação. Tem que ter uma etapa de homologação. Tipo, na prática, como é que isso vai funcionar? Quando vai a persona vai desse tipo de cliente, vai usar o meu modelo, esse tipo de situação que vai ser criada. Esses cenários, eles precisam ser traçados no seu processo de homologação final do seu modelo para você tentar minimizar esse tipo de situação. A gente não vai conseguir prever tudo, realmente, e aí a gente tem que ter essa proatividade. E o que é bacana, de voltar para trás, deixa eu rever o meu modelo, deixa eu desligar essa solução aqui, colocar outra paliativa no lugar. E o positivo disso é que a infraestrutura hoje também nos permite. Trocar um modelo hoje também é mais rápido. Então, ferramenta não falta. Ontem eu estava assistindo o painel dos advogados, e aí eu vou lançar um desafio aqui. Eu queria fazer um painel com a gente e os advogados, para a gente fazer essa discussão de viés, porque eu acho que é muito diferente, as visões de quem está construindo os modelos, de quem está avaliando sobre a ótica jurídica. E eu adoraria, no próximo evento, ano que vem, ter um painel onde misture a gente com eles. E acho que ia ser muito interessante. Bom, para finalizar aqui, a gente tem visto aí, falamos muito de uso de informações alternativas e tudo mais. E a gente tem visto que está cada vez mais difícil construir score. E os scores tradicionais acabam até perdendo o poder de decisão. Assim, e aí, Bia, para você a pergunta, assim, para começar, como é que você vê que nós vamos caminhar? Qual o caminho que você acha que vai tomar essa expansão de difusão de informações e como é que nós vamos fazer para construir bons modelos daqui para frente? Uma coisa que a gente tem investido muito é a integração de dados. Então, eu não me apoiar em apenas um tipo de informação ou só na informação da minha operação ou do meu cliente, ou de um birô ou de um crawler. O que a gente está vendo é que integrar tudo isso está fazendo muita diferença. E isso a gente já, mesmo nas experiências anteriores, até de score de crédito, que a gente não está falando aqui, não é o foco, a gente sabe, assim, toda vez que você agrega uma informação num determinado modelo, isso traz um lift grande na sua capacidade de discriminação. Então, essa integração está mostrando muito resultado, e eu adicionaria a integração da gente também não ficar com o viés apenas, eu vou integrar, vou colocar mais dados na minha solução, no meu modelo. Aí, voltando naquilo que a gente estava discutindo da solução estrutural. Às vezes não é uma informação a mais ou um dado novo dentro da solução que você já tem. Somando, Então, deixa eu colocar mais uma camada, mais um layer. Em vez de ter um modelo, como você falou, Raposo, que solucione tudo, coloca layer de tomada de decisão. E aí, em cada layer desse, você agrega uma informação nova. Essa tem sido uma das grandes apostas e a gente tem tido resultados super bons em diferentes setores. Acho que a minha dica é por aí. Vocês acham que as empresas vão colaborar, juntar informação? Nós estamos preparados para isso? Eu acho que esse seria o cenário ideal, onde todas as empresas colaboram em informação, porque isso potencializa
as soluções, né? E no fim é algo ganha-ganha. Eu acho que tem diversas barreiras, né? Muito por proteção mesmo de propriedade intelectual, proteção de dados, até com a LGPD é um desafio muito grande que as empresas vão ter tanto para usar os dados internamente quanto para compartilhar. Mas eu vejo que seria muito positivo assim no mercado se houvesse essa integração, né? Então, para você ter eventualmente uma solução de crédito, pega dados, vamos supor, da B3, pega dados da Blue, integra com dados públicos que tem aos montes. Isso seria bom para o mercado, né? Porque a simetria de informação, no fim, gera preços mais altos e gera ineficiência para todo o mercado. Então, a gente não está falando de aumentar a margem das empresas, a gente está falando de ter menos assimetria de informação, menos fricção, mais acesso a tudo, né? Então, eu vejo que esse ambiente, se ele fosse mais colaborativo, e eu acho que até um pouco a iniciativa desse fórum aqui, né, seria muito mais saudável para todos. Muito bem, acho que estamos terminando aqui o nosso painel. Eu gostei muito, achei que foi muito legal. Queria agradecer a vocês, agradecer mais uma vez a ProScore e, quem sabe, estejamos juntos logo mais. Muito obrigado.